Olha só, já estamos aqui nos nossos estúdios com o senador do Amazonas, Omar Aziz. Muito bem-vindo, senador, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Alvai. Prazer estar aqui com vocês. Prazerzão, senador. Estou vendo que da última vez que o senhor veio aqui para agora, o senhor perdeu uns bons quilos, não? Eu 25. Olha só. Preciso dessa sua receita, senador. É simples, é um remédio chamado Monjaro, que é bem superior ao Zempic, que você aplica uma vez por semana e realmente você perde, mas depois tu tem que fazer, você perde tudo, coisa boa e ruim, né? Então você tem que fazer uma reposição de algum tipo de vitamina, mas está mudando os costumes alimentares em alguns locais, principalmente nos Estados Unidos. E é um remédio realmente que, até porque com 65 anos eu ia correr 30 quilômetros por dia e não ia emagrecer isso tudo em pouco tempo, viu? Não adianta. É isso, a mesma dificuldade. Agora, lógico que você depois tem uma nova disciplina alimentar, você começa também a fazer musculação, você perde muito músculo. Então você tem que fazer algumas reposições, mas não tem nada melhor do que investir na saúde da pessoa, tá? A gente sabe disso. E a vida em Brasília é muito difícil, né, senador? Essa coisa de conseguir organizar academia, caminhada, comida em Brasília, aí nessa loucura. Não, e nós temos um problema. Vocês têm o mesmo problema que nós, políticos, temos. Nós não temos horário. Tá certo? Vocês estão atrás da notícia e não adianta você dizer que vai marcar o almoço no horário certo. Você tem um horário para acordar, mas não tem um horário para dormir, não tem um horário para se alimentar. Então você tem uma vida sedentária mesmo, pela própria natureza da tua atividade diária que você faz aí. Não adianta. Você não tem assim Você não pode marcar, vou almoçar com meus filhos meio-dia. Porque naquele horário você pode estar trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, é difícil mesmo, principalmente aí na atividade de vocês como jornalistas, que tem que estar atrás do furo, tem que estar atrás da informação, porque hoje tudo é online, você à noite tudo já está vencido, já passou vários fatos o dia todo, então eu sei muito bem. E vejo lá sofrimento de muitos jornalistas ali no Senado, fica o dia todo ali, você está me entendendo? Atrás de uma informação ou de algo parecido. Então, não é muito diferente da gente que também começa uma reunião e não sabe o horário que termina. Muito bem, Dri, fica à vontade. Mas estou à disposição. Claro. Olha só, senador, nessa semana, ontem, né, anteontem, o senhor teve um vídeo que teve muita repercussão, que foi a sua resposta ao senador Rodrigo Pacheco, que fez uma crítica à fala do presidente Lula sobre o que está acontecendo em Gaza, né? E eu vou passar aqui um trechinho bem rápido, só para as pessoas que não assistiram. Esse vídeo teve enorme repercussão. Guilherme, coloca aqui para a gente, aí na sequência eu volto com o senador. Uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. Me tipifica o que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos. Não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade do que aconteceu. Agora eu quero que Vossa Excelência me tipifique o que está acontecendo lá hoje. As palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum histerismo na internet por parte da direita, nem por parte desta casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes e quantos terroristas foram mortos
com esses ataques e tirar 1 milhão de palestinos. Dizer, vocês saiam daqui, vão para o gueto. Parabéns, senador. Muita Obrigado. gente. Lavou a alma de muita gente, viu? Então, eu queria perguntar, primeiro que você comentasse, né? Fala para a gente que levou, né? Como que você achou do Pacheco levar aquela crítica naquele tom ao plenário do Senado? Ele não conversou com a gente sobre isso e eu teria aconselhado, o Pacheco não está. Eu sou filho de palestino. Meu pai chegou na década de 50 no Brasil com passaporte turco. É por isso que muita gente não entende que naquela época se chamava qualquer árabe de turco, porque o passaporte era turco. Eles eram libaneses, eram sírios, mas não tinham direito de ter passaporte. Tinha que tirar na Turquia. Por isso que são chamados de turcos, eram chamados todos de turcos. E meu pai era chamado de turco, ele ficava chateado. Não, eu sou palestino, não sou turco, mas o passaporte era turco. Então, meu pai veio para o Brasil como muitos imigrantes, não só árabes, judeus, italianos e de outros países. Vieram por vontade própria, diferente dos negros que vieram vendidos. Eles vieram para cá obrigados, foram comprados, foram vendidos. Então, e o Brasil sempre recebeu todos os imigrantes de braços abertos. A história do Brasil em relação a conflito Israel e Palestina é uma história do Brasil sempre ter tido um posicionamento de muito equilíbrio. Tanto é que o Oswaldo Aranha foi que, em 1948, presidiu a criação do Estado de Israel. Ele adiou, inclusive, porque no dia que era para ser votado, não tinha quórum para aprovar, não tinha número para aprovar. Ele adiou para poder aprovar o Estado de Israel, que é um direito. Você comparar o Holocausto, não dá, ninguém vai. Diferente do Bolsonaro, que tem uma entrevista que ele dá dando uma coletiva, acabei de visitar aqui o Museu do Holocausto. Nós podemos até perdoar o Holocausto, mas nunca esquecer. Como é que é isso? Eu perdoar e nunca esquecer? Não entendi. Até hoje eu não entendo. Mas ninguém falou nada. Todo mundo ficar quietinho. Você tem uma história que o Hamas fez não representa o que nós pensamos sobre isso. Nós queremos ter o direito de terra, os palestinos querem ter esse direito da terra, viver em paz, poder trabalhar, poder ter uma vida. Meu pai nasceu em Ramallah, numa cidade chamada Mazar-Sakia, que fica do outro lado, no Fistra, na faixa de Gaza. Aí o presidente Lula, ele estava lá, conversou com várias lideranças árabes, conversou com a autoridade palestina, o primeiro-ministro da Palestina, e se sensibilizou com que os relatos que estavam vendo, crianças e mulheres sendo mortas inocentes. Aí o presidente, eu não sei por quê, vai exigir um tom como se nós tivéssemos obrigação. Nós não vamos pedir desculpa, o presidente não tem que pedir desculpa por um governo sionista assassino, não tem que pedir desculpa, pelo contrário, tem que condenar. Se você achou que a comparação pode ter sido... Por isso que eu separo o povo judeu. O povo judeu é uma coisa, não, é que nem os brasileiros. Não dá para a gente chegar em qualquer país e os caras comparar o pensamento que o Bolsonaro tinha em relação a brincar com a Covid como qualquer brasileiro pensasse dessa forma. E mais, é histórico isso, Rovai e Dri. Lideranças estarem a perigo com manifestações para derrubar, arranjar uma desculpa para tirar o foco contra ele. Foi o que aconteceu com a Argentina na Guerra das Malvinas. Você sabe o que deu. Os militares foram todos condenados no futuro. Ali, todo dia, estava tendo uma manifestação muito grande do povo de Israel contra o primeiro-ministro e Netanyahu. E é impressionante. É uma das maiores agências do mundo, a Mossad, com informações privilegiadas. O Hamas foi criado, foi financiado para fazer a divisão da Palestina. Tanto é que, antigamente, com Yasser Arafat, você tinha uma liderança única ali da Palestina. O Hamas foi criado para isso. Aí você quer tirar. Você viu ontem o depoimento da primeira-ministra da Igualdade, não sei do que, lá de Israel, dizendo que a vista agora está maravilhosa de Gaza.
tudo destruído, que daqui a 80 anos... Quer dizer, você vai pedir desculpa para esse tipo de pessoa? Me explica. O presidente pode futuramente, no momento certo, até dizer, olha, ali as pessoas estão confundindo o povo judeu, que nós respeitamos, que o presidente tem um grande respeito. O líder do presidente é judeu. Eu votei no Davi Alcolumbre, que é judeu, para a presidência do Senado. Eu fiz campanha para ele. Aqui, eu fui governador, várias vezes fui convidado para participar do Yom Kippur e dos judeus, para ir na sinagoga. E você pega hoje algumas pessoas com histeria danada, e essa histeria não houve antigamente, nem do próprio Senado, nem posições ali da presidência do Senado em relação ao que estava acontecendo no Brasil. Então, eu nunca tinha levado esse fato lá para dentro do Senado, fazer discurso, porque eu achava que não era o local adequado para estar discutindo aquilo. Mas ele me deu a oportunidade de me posicionar, e eu me posicionei. E me posiciono até quando, porque essa questão de ganhar ou perder a eleição, isso faz parte de quem faz política. Agora, a pegar um momento ali para dizer e dar uma reprimenda no presidente da República, dizer você tem que se desculpar, aí não. Não. Eu tenho todo o respeito pelo presidente Rodrigo Pacheco, é do meu partido, mas a minha consciência, o meu posicionamento sempre foi um posicionamento sobre isso. Não sei se vocês lembram quando o ex-presidente Bolsonaro, que está desesperado, que vai fazer uma manifestação no desespero, sabe aquele negócio que o cara está com a corda no pescoço e quer colocar mais gente com a corda no pescoço, e tem pessoas que estão indo para esse cadafalso junto com ele, porque está levando algumas pessoas para esse cadafalso. Manifestação de uma pessoa que tentou dar um golpe no país, que saiu. Veja bem, quando ele recebeu aquela deputada nazista, não se viu essa histeria. Não se viu essa histeria. Agora, o presidente Lula, que em momento algum, sabe, apoiou esse ataque terrorista, porque você matar inocente em qualquer lugar do mundo, para mim, é terrorismo. Agora também tem que me tipificar, ele tem que dizer bem assim, então, pega 1 milhão de palestinos e vocês saiam daqui agora porque nós vamos bombardear tudo aí. Olha, não vão para dentro das escolas, nós vamos bombardear o hospital. A troco de quê? Agora me diga, vocês são jornalistas, quantos líderes do Hamas eles já anunciaram que mataram? Pois quantos? É. Não, mas me diga quantos. Não, mas, sabe, tem gente dentro desse meio que defende a morte de crianças palestinas porque diz que vão se tornar terroristas no futuro. Então, se isso daí não é uma indignação, e tem gente que se diz cristã que apoia esse tipo de ação. Eu quero saber onde que Jesus Cristo disse isso. Se você lê o Torá, se você lê, você pega o Torá, Bíblia, você Torá, o Novo e o Velho Testamento, hoje, algumas pessoas nesse segmento estão voltando para o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Eu não quero nem entrar nessa discussão, mas na hora que alguém quiser me discutir, eu vou discutir. O que é mais louco é que o judeu tem Jesus com grande respeito. Cita mais Abrão do que Maomé. Maomé, para eles, era... Eu sou cristão, veja bem, eu sou batizado, crismado, sou católico, sou cristão. A minha mãe, filha de italiano, cristã. O meu pai, para se casar com a minha mãe, teve que fazer a primeira comunhão e se batizar, porque senão meu avô não deixava ela se casar. Meu avô italiano. Veja bem, italiano, sabe aqueles italianos que são apostólicos ou romanos. Né? Meu avô disse, não, ou vocês... Porque naquela época a Igreja Católica, você só podia se casar dentro da Igreja Católica se você fosse batizado e crismado. Senão, você não tivesse que fazer a primeira comunhão. Senão, você não poderia se casar na Igreja Católica. E meu pai, apaixonado pela minha mãe, fez tudo isso, casou e manteve, até no dia que esteve vivo, manteve a família toda unida.
eu quero te dizer o seguinte, então, se você for ler a história de ditadores, de sionistas, nazistas e outras coisas mais, eles pensam que se colocam e ficam no poder através de eventos pontuais para se sobreviver e virar heróis. Sabra e Shatila tinha lá um acampamento que chegaram lá e dizimaram todo mundo. Quantas resoluções da ONU já tem contra o governo sionista e nenhuma é cumprida? Nenhuma é cumprida. Não pense que os judeus, eles querem viver em paz, eles querem dormir tranquilamente também. Eles não querem a guerra. Eles não querem dormir sobressaltado. Ninguém gosta de dormir sob pressão e sobressaltado. Então, não concordo com antissemitismo, não concordo com isso. Não dá para você confundir a religião com atos de um governo que estava caindo, que está podre, que se juntou com a coisa mais ortodoxa que tem do povo de religião para poder governar, para poder ter uma maioria para governar. Então, essa discussão o presidente não poderia levar à tona lá no Senado, porque tem diversos pensamentos e não era o local adequado para se falar isso aí. A diplomacia brasileira, as relações exteriores, e o presidente não tem que pedir desculpa para esse governo, não. O presidente reconhece que o povo judeu sofreu, nós reconhecemos, e foi um brasileiro que presidiu a criação do Estado de Israel para que os judeus pudessem ter uma pátria. Senador, eu vou aqui colocar um ponto nessa questão. O senhor não acha que o senador, o presidente do Senado, foi influenciado pela cobertura midiática brasileira nessa questão? Que foi a cobertura aí, a gente, inclusive estava fora do Brasil quando o Lula falou isso, olhando as páginas dos veículos europeus, a repercussão que deu no mundo, não teve nenhuma grande crítica ao Lula. Nenhum veículo de comunicação fora do Brasil deu manchete contrária ao Lula no dia seguinte da declaração que ele deu na Etiópia. Aqui, parecia que o mundo inteiro estava massacrando o Lula. Ao contrário, o príncipe William, 2 dias depois, falou o seguinte: tem que acabar a guerra. O Blinken esteve reunido ontem, né, com o Lula, 2 horas, e não saiu de lá falando, não, viemos aqui dizer que o presidente Biden repudia a declaração do Lula. Nada disso. Foi ótima reunião. Até na Alemanha, a repercussão dos veículos de comunicação foi dar simplesmente a notícia, senadora Maraziz. Será que também nós não temos aqui, eu sei que é muito complicado para o senhor, eu posso falar porque sou jornalista, dessa coisa da crítica de mídia, mas a mídia não se associou de uma maneira muito vergonhosa ao Estado sionista nessa cobertura da Guerra da Palestina? Eu falei na histeria, que não houve quando o Bolsonaro disse que o Holocausto podia ser perdoado, mas nunca esquecido. Quando o Bolsonaro recebeu uma deputada nazista escondida lá dentro, tirou foto com ela e tudo mais. Então, essa questão, veja bem, é pontual, é momentânea. O presidente Lula, veja bem, se fosse o presidente do Paraguai que fizesse comparação, o Israel não ia nem tomar conhecimento. Não ia dizer que o Lula, o presidente do Paraguai, era persona não grata. Se fosse da Bolívia, é a mesma coisa, você está me entendendo? O Brasil é o Brasil. O Brasil é uma economia mundial que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. O Brasil é diferente. O presidente, se tornar persona não grata daquele parlamento, ou daquele ministro, ou daquele governo sionista. Ora, mas o presidente não dormiu, sabe? Faz 3 dias que ele não dorme por causa disso. Cá para nós, né? Isso é brincadeira, né? Isso não tirou o sono do presidente. O presidente tem coragem. Ele não é oportunista, ele não é aquele cara oportunista que estava antigamente, que se falasse para ele alguma coisa, aquele cara que disse que recebia informações de amigos nos estados, não era a BIM paralela, não, era o pessoal que ligava para ele e dizia o que estava acontecendo. Então, o presidente Lula é um estadista,
é uma pessoa respeitável mundialmente, e veja quantos países aderiram ao governo sionista de direita de Israel em relação a isso. Nenhum. Absoluta, porque não vê. As pessoas querem criar um fato, uma narrativa. Aqui se cria narrativa para tirar o foco das coisas. Então, o presidente é o seguinte, o que eu digo para você, eu não conversei com o presidente sobre isso, não falei com ele sobre isso, você está me entendendo? Eu nunca cheguei ao presidente para tratar desse assunto. E eu lhe digo com toda certeza, essa questão da guerra não é guerra, esse massacre que está acontecendo com o povo palestino. Porque como é que você quer guerrear com um país que não tem marinha, não tem aeronáutica e não tem exército, não tem nada? Mata criança aí, vamos matar todo mundo. Vamos matar, porque se a gente matar 3 mil crianças, pode ser que a gente mate entre essas 3 mil crianças um terrorista. É você chegar no Vidigal, ou chegar na Rocinha, ou chegar em qualquer uma comunidade que nós sabemos que tem narcotraficante, olha, sai todo mundo aí que nós vamos bombardear amanhã a Rocinha. Aí todo mundo vai para onde? Aí manda para o norte, agora vai para o sul. E depois vem uma ministra desse governo, sorridente, dizendo que os netos vão dizer daqui a 80 anos, não sei o quê, papapá. Então, é triste ver isso. É triste você ver isso. Volto a repetir. Nós não concordamos com o ataque do Hamas. O Hamas não tem o direito de usar o povo palestino para fazer essas loucuras. Em nome de Deus se mata, em nome de Deus se sequestra, em nome de Deus se faz tudo. E não é por aí. Não é por aí. Então, eu quero te dizer que a minha posição que eu fiz no Senado é a mesma, não mudou um centímetro. E eu espero que esse assunto seja tratado pelo Ministério das Relações Exteriores, que nós temos um ministro muito equilibrado, com uma posição muito firme. Já tentamos por várias vezes na ONU um cessar-fogo e os Estados Unidos têm vetado o tempo todo, quer dizer, também tem culpa no cartório. Foi ele que financiou a Al-Qaeda. Na época, a Al-Qaeda, ela não existia, não tinha nada. Quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, quem financiou a Al-Qaeda e armou a Al-Qaeda se chama Estados Unidos da América. E depois se voltou contra eles. Veio o 11 de setembro. O Hamas foi criado para dividir a Palestina. E não foi criado por mim ou por você. Foi criado por esses países que eu estou citando, para dividir a Palestina. Então, nós vamos ter ainda, infelizmente, a morte de muitos inocentes. Vamos ter. Não vai parar por aí, mas eu espero que um dia, ainda em vida, eu possa ver a paz do povo judeu com o povo palestino, todos vivendo ali, que todos eles têm o direito de ter suas terras, viver em paz e em comunhão. Porque se ali tivesse... Essa briga toda é por uma terra mais pobre do Oriente Médio. Não tem petróleo, não tem água, não tem nada, tá? Não tem nada. Se você estivesse brigando pelas terras do Kuwait, que tem petróleo, Iraque, Irã, Arábia Saudita e tal. Não tem uma gota de petróleo ali. Não tem nada. A produção ali é muito difícil. Tudo é difícil ali. Então, é uma guerra que é financiada por grupos armamentistas, porque tem essa necessidade de manter. A gente sabe muito bem quem financia as campanhas dos Estados Unidos, os parlamentares americanos, e veja quantos bilhões de dólares os Estados Unidos já gastou nesse massacre contra os palestinos lá na faixa de Gaza. E antes de você trazer as perguntas dos internautas, queria dizer para o senador que atingimos agora 5 mil pessoas simultâneas, que projeta uma audiência perto de 100 mil ao final do programa, e que somos os líderes do horário nesse momento na internet. Então, a entrevista bombando aí na internet, senador. Que bom.
Dri. Eu tenho uma pergunta: o que o senhor achou dessa estratégia da oposição alinhada ao Bolsonaro, que se alinha também a Israel, de propor um impeachment do presidente Lula por conta dessa declaração? É uma coisa tão oportunista que qual que é a sua avaliação, senador? Isso aí foi provocado por uma pessoa que já está condenada, não era para ter nenhum mandato já de deputado, você está me entendendo? Não dá nem para falar dessa pessoa. Isso aí é uma coisa esdrúxula, uma democracia que tenta se fortalecer, mas tem pessoas dessa forma. Por que não pediram o impeachment do Bolsonaro quando ele fez graça imitando quem não tinha oxigênio? Quando ele dava cloroquina para EMA. Tu acha que é uma loucura maior do que essa? Ele dava cloroquina lá, fazia propaganda nas lives dele da cloroquina, que matou muita gente. Isso aí é uma brincadeira de mau gosto. Lógico que você tem lá. E são pressionados. Um deputado de Santa Catarina que não assinou, estão propondo até a expulsão do deputado. Quer dizer, não é uma democracia dentro desse país, é uma opressão. Você tem que fazer isso. Mas eu acho que isso não vale a pena a gente perder tempo discutindo idiotice, sabe? Então, porque nós temos muito o que fazer. Esse tipo de idiotice não devia nem ser matéria jornalística. Tinha que isolar. Né? O cara que vai se preocupar em ver quantos assinaram ou não um impeachment do presidente porque ele se posicionou. Agora, quando morreu 700 mil pessoas no Brasil por falta de ação do governo, ninguém falou em impeachment, em nada, né? Quase elegeram ele de novo. Não dá, né? Não dá. Ainda tem mais duas questões para fazer, senhor. Uma é sobre essa questão do genocídio durante o governo Bolsonaro. Hoje ele está agora, a gente entrou ao vivo com a Aira Vidal, aqui da Polícia Federal de Brasília, do lado do senhor, lá na Asa Norte. O Bolsonaro tem um depoimento marcado para as 2h30. Muito se discute o seguinte: tem que ver se tem temperatura política para a pressão do Bolsonaro, senador. Eu acho isso o ó do Borogodó. Eu acho que precisa ver se existem condições jurídicas, né, objetivas para condená-lo. Se não existirem, ele tem que estar solto. Mas eu queria Não. Você saiu um pouco do ar, vai. Você falou se tem temperatura. Muita gente quer calcular a temperatura política para falar se ele deve ser preso ou não. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que tem que ver se tem as condições jurídicas, se ele foi culpado ou não, e se ele deve ser condenado ou não. Eu queria saber o que o senhor acha em relação a isso. Veja bem, eu falei há pouco, você tem aí várias pessoas que estão sendo condenadas que estavam na manifestação. Por trás dela, teve quem financiou e quem arquitetou tudo isso. Por trás dessas pessoas, até agora, ninguém foi condenado, quem financiou e nem quem arquitetou. Com uma diferença muito grande. Quem financiou foram empresários, inclusive daqui da cidade de Manaus, que até hoje não foram nem chamados para depor e tem que ser chamados. Porque eles levavam alimentos para o Comando Militar da Amazônia, mantinham aquele pessoal ali nos quartéis, né, bancando aquele pessoal, dando dinheiro, dando alimentação. Pior são aqueles que juraram a Constituição, como o presidente Bolsonaro e alguns outros parlamentares que juraram cumprir a Constituição. E na Constituição não tem nenhum artigo dele que você vá provocar ou incentivar o golpe. Então, essas pessoas, independente do cargo, do grau que eles têm dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, seja ele ex-presidente ou não, eles vão ter que ser punidos e tem que ser presos mesmo. Não tem esse negócio de momento. Vai esperar o quê? Não, olha, vamos baixar a febre dessa pessoa para poder prendê-la? Não, está presa. O Bolsonaro é uma pessoa que esteve o tempo, como o Braga Neto. O Braga Neto foi o grande coordenador que coordenou o chamado status quo ali dentro do Palácio Planalto, que tinha o gabinete do ódio, o gabinete que quis mudar a bula da cloroquina, uma série de coisas. E lá atrás
se o Aras tivesse tomado as providências e não tomou as providências, muitas dessas coisas não teriam acontecido no 8 de janeiro, porque ali a justiça já tinha que ter agido contra essas pessoas. E o que ele fez? Ele engavetou tudo. Então, nessa questão de você esperar uma temperatura, é essa. Sabe o que é o desespero, por exemplo? Essa manifestação na Avenida aí, em São Paulo. Aí. Paulista. Sim, é a manifestação do desespero. Né? Aliás, ele vinha tirando carta de seguro há muito tempo. Né? Olha, vão querer prender meus filhos, olha, não sei o quê. Vão querer não sei o quê, vão querer me prender. Uma pessoa que viaja 2 dias antes da posse do presidente, manda 800 mil reais para os Estados Unidos, manda você, Dri, ou você, Rovai, 800 mil reais para te ver se a polícia, a Receita não vem atrás de ti. Como é que ele mandou esses 800 mil reais? Da onde? Mandou antes. Depois não, depois muita gente aí, ele no artifício de arrecadar dinheiro, dizendo que precisava pagar advogado e não pagou. Aí botaram um monte de Pix para ele lá, e ele chegou a ter não sei quantos milhões na conta do Pix. Tem que pagar o imposto de renda sobre isso. Ele, não sei se ele sabe. Tem que pagar imposto de renda, porque isso aí é um dinheiro que ele recebeu, mas tem que pagar imposto. Né? Então, veja bem, não tem essa questão de temperatura, não. Se houver as provas e for condenado, tem que ser punido. E mais punido ainda aqueles que juraram a Constituição e respeitar a Constituição do que esses que já estão sendo punidos, que nunca juraram a Constituição para nada. Estavam lá, cometeram um crime e estão pagando pelo crime que cometeram. Trícia, deve ter perguntas. Tem muitas mensagens, vou passar rapidamente, não sei, você tem mais alguma pergunta? Eu queria falar da CPI da Braskem, que ficou instalada ontem, criou uma polêmica lá com o senador Renan Calheiros. Eu imagino que você já deve ter tomado um cafezinho, resolvido isso ali depois no Salão Verde, mas enfim, a temperatura subiu. E aí você lê e o senador já fala dessas duas coisas. Tá, então vou passar aqui pelos comentários, aí eu passo para o senador responder e já deixar o seu recado final. A Rita Maia diz, obrigada pela defesa ao nosso presidente, você foi brilhante. O Vitor Sarno diz, a Globo e a Globo News não deram o vídeo do senador, nem a entrevista do Gilmar Mendes. A Daya Andrade diz, parabéns, senador, pelo posicionamento desde a CPI da Covid. Acha que um dia ficaremos livres de políticos rasos do bolsonarismo? Não há debate, só caos. A Carla Mori diz, senador, o senhor foi sensacional, muito obrigada. E ela está mandando esse dinheiro, japonês, né? Ela está no Japão, viu? Acho que ela colocou a conversão. Né? Faz o Ellison diz, não dá para comparar com o Holocausto, mas se deixarem, o Netanyahu faz pior. Beto Leite, aguardo a aula do Hamas, o povo judeu, não entendi direito esse. Ele está pedindo uma aula aí para o senador. Entendi, já teve. Então. Eu já disse aqui, o Hamas foi criado para dividir os palestinos, simples. Porque, veja bem, vocês se lembram daquele primeiro-ministro que era pacifista, que foi morto pelos próprios israelenses ali dentro, foi assassinado? Ele assinou o acordo de paz com o Arafat. E depois foi assassinado. E não foi nenhum palestino que matou ele, tá? Não foi nenhum membro de grupo terrorista. Não, ele foi assassinado lá por ter assinado. Existe o seguinte, o Hamas, ele não nasceu do nada. Ele não nasceu, até porque a Organização de Libertação da Palestina, que usou alguns métodos, que não eram métodos que eram aprovados pelo mundo, que eram deploráveis, ela depois se torna uma organização e uma autoridade palestina reconhecida por vários países do mundo. Tá certo? Reconhecida por vários países do mundo. Depois da guerra dos 6 dias, em que Síria e Egito se juntaram para atacar Israel, e depois eles tomaram as colinas de Golã e tal, isso aí é história. Né? A política de Arafat, ela muda para o quê? Ele leva para a ONU
uma flor branca lembra disso e leva uma arma e diz essa daqui ou essa daqui. Ele queria paz. E a gente tentou construir. Então, depois é criado esse grupo para quê? Para que essa paz, para que esses entendimentos não desse continuidade. Não se desse continuidade. É muito complicado, porque isso não é só lá, isso acontece em vários locais hoje, em que você influencia um grupo dentro do próprio país, tá certo? Não vamos longe. Por acaso, os negros que viraram escravos foram vendidos, foram lá, os brancos é que vendiam? Não. Eram os próprios negros que vendiam os negros para trazer. Quer dizer, existe todo tipo de gente dentro de uma população, que no Brasil não é diferente. Né? A gente vê aí a pessoa falando, não, existe sim pessoas que acreditam no presidente. O país é um país dividido, é um país dividido. Qual é o nosso papel? É tentar pacificar o país, não é botar fogo no país. Tá certo? Esse é o nosso papel, é pacificar esse país. É o papel do presidente Lula, é o papel de qualquer político inteligente, qualquer pessoa que tem compromisso. Para alguns interessa essa guerra, esse bate. Por quê? Porque ganham eleição em cima disso, de pautas que não levam, não melhora a qualidade de vida de ninguém. Não vai melhorar. O armamento melhora a qualidade de vida de alguém, por acaso? Eu pedi para o Bolsonaro, quando ele estava falando de arma, para ele criar o Bolsa Arma, porque só quem tinha condições de comprar arma e munição era rico, porque pobre nunca vai ter arma em casa, não. Vai comprar uma arma por 6, 7 mil reais? Então, veja bem, essa pauta interessa a alguns, e é em cima disso que há uma divisão no país. Há uma divisão dentro do Congresso, porque é uma pauta que interessa. Você vai lá e passa lá 1 dia, 2 dias discutindo a questões que não vai melhorar a economia, não vai gerar emprego, não vai nada. É uma pauta que a gente tem que rever também dentro do Congresso Nacional. Tanto o presidente e as lideranças do Congresso, tanto da Câmara e do Senado, tem que rever essas pautas para que a gente possa dar oportunidade à população brasileira. A gente focar muito mais em gerar emprego, renda e qualidade do que numa pauta que interessa a grupos que querem ganhar a eleição em cima disso. CPI da Braskem, senador. A CPI da Braskem foi instalada foi instalada antes do recesso, e ontem nós escolhemos o relator vai ser o Rogério Carvalho. O senador Renan é um senador muito inteligente, é um homem muito preparado, tem todo o meu respeito, mas não era uma CPI nacional, não era uma CPI que ia investigar ações em vários estados brasileiros, era uma questão específica do município de Maceió, de Alagoas, em que os 3 senadores de Alagoas estão como membros da CPI, o Fernando, o Renan e o Rodrigo Cunha, e achei eu por bem colocar uma pessoa que não está envolvida diretamente nos problemas ali, para que a gente possa investigar e ninguém depois colocar sob suspeição a nossa investigação. Então não há. Vamos investigar, não tenha dúvida nenhuma que nós vamos ter um tempo suficiente para chegar. Eu até aconselho a vocês a assistirem um filme que eu comecei a assistir e não terminei. É um filme sueco chamado O Abismo. É muito parecido com o que está acontecendo nas minas de Maceió. Tá? Lá, só que lá a exploração era de ferro. Tá certo? É um filme baseado numa história real que aconteceu numa cidade na sueca. É importante, você até, não sei se vai dar tempo, você vê, eu comecei a assistir indo no voo para Brasília e depois não tive mais, não concluí o filme porque eu não tive tempo de vê-lo de novo. Mas, baseado numa história, é mais ou menos isso. Aquilo ali é o seguinte... Repete de novo o nome do filme, senador. O Abismo. O Abismo. O Abismo. Tá, o Abismo. O Abismo. Então, o filme sueco, será que tem alguma plataforma? Está na Netflix. Netflix. Então, todo mundo que estiver assistindo aí, fica a dica do senador Omar Assis. É um filme baseado numa história real de uma cidade sueca, você está me entendendo? Que dependia exclusivamente dessa
dessa exploração mineral e que começou a afundar, né? Começa a afundar os problemas, que foi que aconteceu, com tremores e tal. Então, não é em 2018 que começam os problemas da exploração da salgema. A salgema está a mais de 1.000 metros de profundidade. O que acontece? A salgema ela é criada após a evaporação de água salgada. Aí se cria aquele... Para você retirar a salgema, você tem que injetar água, você tem que cortar aquelas pedras de salgema com água. Para quem não conhece a salgema, eu vou dar um exemplo aqui. Alguém já viu o sal do Himalaia, que eles dizem que é do Himalaia, aquele sal rosa? Lá tem esse tipo de sal. Ele serve para produtos químicos, para você produzir soda cáustica, PVC, cosméticos, uma série de coisas. Ele é utilizado. Quer dizer, você gerava ali, além de você ter a exploração da salgema, você tinha lá outros segmentos também trabalhando em várias empresas ali. Hoje eles estão trazendo essa salgema do Chile para manter as suas indústrias funcionando. E lá, realmente, você atinge mais de 50 mil pessoas, 20% da cidade de Maceió, que hoje é 20% da cidade comprometida. Isso não quer dizer que não possa se comprometer mais se não tomar providência futuramente. Por isso que eu falo do abismo. Agora, eu não vou me aprofundar em questões técnicas, porque hoje de manhã mesmo eu conversei com o relator Rogério Carvalho, ele estava reunido, que ele tem até terça-feira para apresentar o plano de trabalho, como é que nós vamos conduzir esse plano, quem que nós vamos ouvir e tudo mais. Ele tem prioridade para ouvir as pessoas necessárias, mas que essas pessoas que foram prejudicadas no município de Maceió, que não é uma quantidade muito grande de residência, bairros inteiros, né? Há também alguns indícios de uma lagoa que está comprometida também ambientalmente. Então, essas coisas vão ser investigadas. Com o senador Renan Calheiros, é um senador que já foi 2 vezes presidente do Senado, é um homem experiente, sabe que a minha condução será da maior isenção e vamos a fundo, sim, investigar o que está acontecendo ali na cidade de Maceió. Uma cidade linda, uma cidade turística. Quem conhece Maceió sabe que é uma cidade muito bonita, mas que, infelizmente, 20% dessa cidade hoje está comprometida com esses tremores e afundamentos que está tendo. Legal, deixa eu só ler os últimos comentários, aí a gente já libera o senador. O Francisco Alencar diz: senador Omar Assis, creio que a comparação do genocídio do povo palestino ao Holocausto deve se dar a nível de crueldade praticado por Israel, não pelo número de vítimas, embora este deva ser o foco da discussão. Isso aí. A Cida Gimenez parabéns, diz: parabéns, senador. Uma importante, ela confundiu. A Sheila Vilela diz: são mais de 130 crianças assassinadas por dia em Gaza. Dr. Marcos Caseiro, que está aqui, é um médico infectologista que acompanhou conosco na pandemia da Covid, ele diz: senador, o senhor foi brilhante na CPI do Covid, que matou mais de 700 mil brasileiros, e sua fala foi a favor da vida. Será que estão todos cegos? Observação: tome um monjauro, mais alimento e exercício. Sim. Obrigado, Marcos. Essa aí eu vou dizer uma coisa. É verdade. É um medicamento que ele tira realmente a fome, mas você tem que se alimentar, porque senão você vai perder todas as vitaminas boas. Mas sabe que a minha glicose era 130 quando eu acordava em jejum? Olha e só. Hoje ela é 80. Então tem seus benefícios. Eu espero. E eu também, lógico, me aconselhei de várias pessoas. Uma das pessoas que eu conversei bastante, que é uma pessoa que eu conheço, a doutora Ludmila Rajá, que tem vários pacientes em São Paulo. Sim. E ela, lógico que ela me aconselhou algumas coisas, e tem pessoas que acompanham, mas se você puder roubar e tomar, eu estou precisando. Você não precisa, não. Senador, sabe que o meu médico é o Marcos Rodrigo, Caseiro. Você não precisa, tá? O Romário precisa. Marcos Caseiro, que é meu médico, ele que me aconselha tudo. Aí ele pegou meus exames. Fala com ele sobre isso. Eu vou falar.
Eu mandei você não, Dri, senão você vai sumir, tá? Não, eu não. Eu preciso de 15 quilos, senador. 15 quilos para mim tá bom. Não, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Você perde menos de um mês. Olha só. Olha só. Olha, deixa eu ler aqui. Carmen Souza, parabéns, senador, por seu destemor e sensatez em sua manifestação no Senado. Marcelo Ogione, há uma política propagandista espúria dos sionistas que consiste em relacionar os críticos dessa doutrina racista e colonialista ao antissemitismo. A extrema-direita no país reproduz essa lógica. Isso não dá para confundir os ataques, nós somos contra o antissemitismo, não existe isso, você está me entendendo? Nós condenamos essa prática, como qualquer outra prática de execração em relação à homofobia, outras coisas qualquer, não é esse o pensamento, mas eles usam essa narrativa para poder ter adeptos, né? Você vê aí todas as religiões, você pega judaísmo, muçulmano, cristão, é Abrão, que começa numa briga entre Ismael e Isaac. Quer dizer, você pega uma história de 6.000 anos atrás, 5.000 anos e poucos atrás, em que Abrão é o grande pai de todas as religiões. Né? E vem o Jesus, Cristo, ele foi, ele era um judeu que se revolta contra uma prática naquele momento, daquela liderança, e forma o cristianismo. Veio o cristianismo, que é muito forte no país. Para você ter uma ideia, nós temos em torno de 18 milhões de judeus no mundo. Você tem 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos. Você tem 2 bilhões e pouco de cristão. Aí você tem 900 milhões de maoístas, hindus, 800 milhões. Então, não é pela quantidade. De todas as religiões, o número de judeus no mundo é pequeno, mas nós temos que respeitar essas pessoas. Essas pessoas não têm nada a ver, volto a repetir, absolutamente nada a ver com esse governo que está instalado, que é um governo de assassinos. A Vivian Luiza lembra, chapéu de otário é marreta inesquecível. É muito boa. E Tom Vital diz, senador Omar Aziz me representa aí com o Rogério Natablian também. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa, eu não sei, o pessoal da minha assessoria me mostra. Porque eu não costumo olhar a rede social para não ter raiva, né? Porque também você recebe elogio, mas apanha demais, né? Então eu não olho, porque você fica indignado, né? E tal. Então deixa o pessoal meu assim. Aí o cara vê assim, eu tinha dito bem assim, as intenções são muito claras, as intenções são muito claras, né? Que é uma piada, um peruano que ele no Alto Solimões, ali, entre Colômbia, Peru e o Brasil, aí ele vem um motor brasileiro, né? Motor brasileiro focando, porque a gente vai focando quando navega na Amazônia, por causa de pau, de árvore, de beirada e tal, você foca. Aí viu um náufrago, né? Então, ali um cara, um náufrago, agarrado num ramo, no ramito pequenedito, que a gente diz, um ramo lá, tudo agarrado. Aí ele disse, os brasileiros foram resgatados. O cara estava tremendo de frio, né? Muito frio, de noite. Aí deram cobertor para ele, café quente e tal. E, peruano, graças a Deus, né, peruano, que você foi salvo. Ele disse, graças a Deus, não. Graças ao ramito pequenetito que estava ao largo deste rio. As intenções de Deus eram muito claras. É uma piada que eles contam, você está me entendendo? Que eu estou repetindo. Tem então, hora que o ramo... Graças a um ramito pequenetito que estava ao largo. As intenções de Deus eram muito claras, mas eu não vou falar o resto, porque é uma piada que o pessoal do Alto Solimões conta muito essa piada, e eu ouvi e achei engraçada. Aí uma vez
O cara estava se defendendo lá na CPI, dizendo as intenções eram muito claras, era para lascar o povo brasileiro, entendeu? Então, as intenções das pessoas, isso fica muito claras. Então, a pessoa manda dizer assim, as intenções eram muito claras do Rodrigo Pacheco, né? Que é um democrata, é uma pessoa do bem, é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem um papel importante para o Brasil. Foi muito importante esse papel que nós tivemos aí pós 8 de janeiro, a sua posição foi muito firme, como foi do Arthur Lira também. Logo após a eleição do presidente Lula, todos os dois presidentes da casa reconheceram imediatamente a eleição do presidente da República, mas os bastidores desses golpes, dessas coisas que aconteceram, dessa tentativa de golpe e tal, um dia o Brasil vai ter conhecimento de tudo que se passou. E a gente está esclarecendo algumas coisas, a justiça está agindo muito rápido, e eu espero que seja feita justiça àqueles que tentaram desdemocratizar o nosso país. Muito bem. Senador, queria agradecer, muito obrigada pela entrevista aqui hoje. Eu acho que nós vamos falar muito sobre na CPI, viu, Dri e Rovai? Eu estou à disposição de vocês, é lógico, especificamente sobre qualquer assunto, mas eu acho que agora, nesse trabalho da CPI, se vocês precisarem de mim, eu estarei à disposição de vocês. Vamos lhe procurar, porque é sempre um prazer recebê-lo aqui, senador. E muito obrigado pela sua atuação. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Até, boa semana. Tchau.